Bom, antes de eu começar a falar sobre o processo de brute force em si, eu preciso explicar para vocês o que é uma senha. Na área da programação, uma senha nada mais é do que um texto, ou como é chamado normalmente, uma string. E uma string nada mais é do que um conjunto de várias letras. E trazendo aqui para os termos da programação, essas letras são chamadas de caractere, ou caracteres, né? São só maneiras diferentes de falar, mas o princípio que vocês precisam entender é que as senhas que vocês usam, independente de qual seja, é formada por caracteres. Aqui eu deixei separado em vários quadradinhos para que vocês possam entender melhor como é feito o processo de quebra de senha. Cada quadradinho desses é um caractere, que no final, se juntar todos eles, vai formar a nossa senha. E o que o processo de força bruta faz é nada mais, nada menos do que tentar todas as combinações possíveis em todos esses quadradinhos. Mas isso aí você já sabe. Todo mundo já ouviu falar que a força bruta é você testar todas as combinações de senha que existem. O que eu quero realmente mostrar para vocês é como eles fazem para gerar essas combinações. Aquela animaçãozinha que vocês acabaram de ver é um processo, né, 1 trilhão de vezes acelerado, comparado ao processo real, o tempo que ele varia. Mas o que eu queria mostrar com aquela animação é que cada uma daquelas combinações que estão sendo geradas são comparadas com a senha no mesmo instante. E agora sim, eu vou mostrar detalhadamente como é gerada cada uma dessas combinações. Bom, ao invés de eu mostrar para vocês com uma senha de 8 caracteres, no caso os quadradinhos que eu falei para vocês, eu vou fazer esse exemplo com uma senha de 4 caracteres só. Só entre aspas, porque vocês vão ver o quão trabalhoso é. Mas vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, esses 4 quadradinhos representam um caractere da senha, né? Um caractere é representado por um quadradinho. Aqui tem 4, então a senha total é de 4 caracteres. E vocês conseguem ver que embaixo de cada um desses quadradinhos nós temos letras. Todos esses quadradinhos, as letras são iguais. Eu vou explicar mais pra frente o que é cada uma dessas letras, mas assim que vocês verem o processo acontecendo, vocês já vão entender. E essas letras aí embaixo, eu já vou adiantar que são chamadas de conjunto de caracteres. Então, bom, como que o processo começa? Basicamente, a primeira combinação que o programa vai testar é com todos os quadradinhos vazios, que é o que a gente chama de caractere vazio. Depois de testar essa combinação, a próxima que ele vai fazer é começar com a primeira letra, ou melhor, com o primeiro caractere do último quadradinho. Então, nesse caso, é o A, só que o A no último quadradinho. Então, o A vai ficar na última posição e ele vai testar para ver se existe essa senha. Então, basicamente, se a sua senha for só um A, ela já conseguiria ser quebrada na hora. E aí você vai estar se perguntando, mas bom, se minha senha fosse um A, seria diferente dessa senha que está aparecendo na tela, porque essa senha que está aparecendo na tela é 3 espaços vazios mais um A, mais a letra A. E a minha senha não tem nenhum espaço vazio, é só A. E aí que você se engana, porque na hora de juntar e formar a senha, o programa ignora todos os espaços vazios. Então, se tivesse aí 10.000 espaços vazios e tivesse o A, no final seria a mesma coisa que ter só uma letra A. E bom, a próxima combinação que o programa vai testar vai ser a segunda letra do último quadradinho. No caso, a letra B. Então, o A que estava no quadradinho, ele vai sumir. Agora é o B que vai ficar no lugar dele. E o programa vai testar para ver se essa é a senha da pessoa. No caso também, provavelmente não é. Então, ele vai para a próxima, que é a letra C. Depois ele vai para a letra D, E, F, G, H e assim por diante. Quando chegar na letra Z, o que vai acontecer é que ele vai voltar para a letra A, no último quadradinho, e agora o terceiro quadradinho vai entrar na jogada. E ele vai começar da mesma maneira que começou o quarto quadradinho. Então ele também começa na letra A. E agora você deve estar pensando o quê? Bom, agora, né, o terceiro quadradinho vai para a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Mas não. O que vai acontecer é que o último quadradinho vai começar de novo a fazer as letras A, B, C, tudo de novo até chegar no Z. E quando ele chegar no Z, ele vai voltar para a letra A. E agora o terceiro quadradinho vai mudar para a letra B. E aí esse processo continua até que o terceiro quadradinho chegue na letra Z. E quando ele chegar na letra Z, o que vai acontecer? Agora o segundo quadradinho vai começar e ele vai começar com a letra A. E o processo vai continuar. Então, para que o segundo quadradinho vá para a letra B, o terceiro tem que fazer todo o alfabeto até chegar no Z. Porque para um se movimentar para a próxima letra, o anterior vai ter que fazer todo o ciclo. Então aí vocês estão vendo todo o processo que vai ser para que o segundo quadradinho chegue na letra B.
Obviamente eu não sou louco de fazer esse processo até chegar no primeiro quadradinho, porque é muita coisa e eu tenho que fazer cada letra se mexendo manualmente. E agora só dando uma palhinha bem rápida sobre essas letras que estão aqui embaixo de cada quadradinho, o que são elas? Como eu tinha falado, são conjuntos de caracteres. E se a gente for falar na linguagem da programação, nós chamamos de char set. E esse char set pode ser literalmente qualquer caractere que tem aí no seu teclado ou qualquer caractere que você achar na internet e o computador consiga interpretar. Então pode ser desde o alfabeto com as letras minúsculas até o alfabeto com as letras maiúsculas, pode juntar com número também e pode juntar com caracteres especiais também. Só que eu não preciso nem falar que esse tempo para você fazer as combinações e o número de combinações vai aumentar muito. E outra coisa é que vocês viram aí que todos os conjuntos de caracteres de todos os quadradinhos são iguais. Porém, você pode configurar para eles serem diferentes. Você pode configurar para cada um ter uma letra diferente, mais números ou não, mais caracteres especiais. Porém, isso não é recomendado de jeito nenhum, a não ser que você tenha algumas dicas sobre a senha que você está tentando quebrar. E eu vou explicar porque não é uma boa você colocar diferentes conjuntos de caracteres nos quadradinhos. Imagina que você está tentando quebrar uma senha de 8 caracteres e em todos os quadradinhos você colocou o mesmo conjunto de caracteres, menos em um. No quarto quadradinho, da esquerda para a direita, você decidiu colocar menos letras. Você colocou só A, B, D, E, F, porque por algum motivo você pensou, bom, é menos letras, então ele vai fazer essa posição mais rápido. E realmente você está certo, essa posição ele vai fazer mais rápido porque tem menos caracteres, menos letras para ele ficar testando. Só que aí, pensa comigo, se a senha que você está tentando quebrar, que é essa senha que está aí em cima, MPOV 2023, se essa senha tiver, por exemplo, a letra V justamente nessa quarta posição, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o seu programa, quando chegar para fazer a combinação nessa parte, ele vai testar, mas não tem a letra V para ele testar, certo? Então, por mais que ele termine aqui, vai demorar muito para ele fazer todas as combinações, até a última casinha, até a primeira, a última, quando ele terminar tudo, mesmo que ele gerar todas as combinações que existem, faltou a letra V nessa posição. Então, em nenhuma das combinações que ele fez tem a letra V nessa posição. Ou seja, ele nunca vai achar a sua senha. Isso eu estou dando de exemplo, uma senha que a gente está conseguindo ver. A gente sabe em que posição tem a letra V. Agora imagina, obviamente, a senha que você está tentando descobrir, você não sabe. Como que você vai colocar menos letras ou mais em uma posição, sendo que você nem sabe nada sobre ela e tem altas chances, tem muitas chances de você esquecer uma letra e no final você nunca vai achar a sua senha. Agora que já está tudo explicado, a gente vai sair da teoria e vir aqui para a prática para poder transformar aquela explicação em um programa funcional. E aqui no meu caso, eu vou utilizar a linguagem de programação chamada C# e a ferramenta que eu estou usando aqui é o Visual Studio 2022. Mas então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é definir o nosso char set, o nosso conjunto de caracteres. E para isso, eu vou criar aqui um vetor do tipo string chamado char set. Esse é o nome do nosso vetor. E aqui dentro do nosso vetor eu vou falar quais são os caracteres que a gente vai usar depois para fazer as combinações. Então eu vou colocar aqui o alfabeto só com as letras minúsculas, certo? Beleza, já coloquei aqui todas as letras, é meio chatinho de ficar escrevendo assim, mas vai ser melhor para vocês entenderem. E a próxima coisa que a gente precisa fazer aqui dentro mesmo desse vetor é adicionar um caractere vazio, que aqui na linguagem C# ela é representado por simplesmente duas aspas. Aqui, ó, deixa eu dar um espacinho. É simplesmente representado por isso aqui, ó, duas aspas. Não tem nenhum espaço dentro delas, ó, o espaço é isso aqui, tem que ser literalmente coladinhas uma com a outra. E você vai ter que adicionar esse caractere vazio antes dos caracteres. E qualquer outro caractere que você for adicionar, como por exemplo números, ou até mesmo letra maiúscula aqui dentro, tem que ser depois desse caractere aqui. Não importa a ordem que você vai colocar aqui, só tem que ser depois desse caractere vazio. Beleza? Eu arrumei aqui para ficar mais bonitinho de se ver, né? E a próxima coisa que a gente vai ter que fazer é pegar uma senha aí que o usuário vai digitar. Vai ser essa senha que a gente vai tentar adivinhar, né? Vai ser a senha que o programa vai tentar quebrar. Então, para isso, eu vou fazer o programa exibir uma mensagem na tela, só pedindo para o usuário digite uma senha. E aí depois eu vou criar aqui uma variável do tipo string chamada senha, que é ela que vai guardar essa senha para a gente. Então, eu vou ler aqui o que o usuário vai digitar com o console readline. E com isso aqui a gente já pega a senha. Se a gente rodar o programa aqui,
A primeira compilação demora um pouquinho. Vamos lá, aqui se ele digitar uma senha, por exemplo, vou digitar meu nome aqui, ele já está guardado na variável senha. Então com isso aqui a gente já pega a senha que o usuário digitou e a gente guarda ela para fazer o que a gente tem que fazer depois. E agora a gente vai criar uma variável chamada tentativa, também é do tipo string, e ela vai receber nada, um vazio. Isso porque eu não posso deixar simplesmente assim, ou melhor, na verdade eu até posso deixar assim, só que para o que a gente vai fazer depois, ela precisa ter algum valor, mesmo que seja um vazio aqui. Então beleza, agora sim a gente vai começar a fazer o nosso processo para gerar as combinações. Então eu vou começar criando um laço de repetição for. Vocês já sabem provavelmente como cria isso aqui, quais parâmetros que você passa normalmente, e a variável que vai ser utilizada para fazer a contagem aqui eu vou chamar de C. Ela vai começar com 0, porque ela tem que começar desde a posição inicial do nosso vetor, que é a posição 0, e aí até a última posição, que no caso é a posição 27. Então aqui a gente já informou a primeira posição e esse laço vai continuar enquanto essa variável for menor que 27, que é o tamanho do nosso vetor. E aí C++ padrão, que é para a gente fazer a incrementação dessa variável de 1 em 1, porque a gente vai percorrer posição por posição aqui no vetor, não pode pular nenhuma mais, nenhuma menos, tem que ser de 1 em 1. Então, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, prestem muita atenção. Eu vou copiar esse for, vou jogar dentro dele mesmo, e aqui dentro eu vou jogar outro for, e aqui dentro eu vou jogar outro for, certo? 4 for aqui já vai ser o suficiente para eu explicar como funciona. A única coisa que eu vou fazer de alteração em cada um deles é trocar o nome dessa variável C, porque não pode ter a mesma variável em loops diferentes. Então eu vou colocar aqui C2 nesse for, nesse outro eu vou chamar de C3, e nesse último aqui eu chamo de C4, que é aquele explosivo. Então, se você forçar um pouco aí seu cérebro e colocar esses neurônios para funcionar, você vai meio que entender que cada um desses for está representando um daqueles quadradinhos que eu deixei de exemplo para vocês. O primeiro for representa o primeiro quadradinho da esquerda, o segundo for representa o segundo, o terceiro for representa o terceiro e o quarto representa o último quadradinho. E é dentro desse for aqui que a gente vai fazer a mágica acontecer. Então, como eu falei para vocês, a nossa variável tentativa que vai ficar guardando as combinações. Então eu vou chamar ela aqui tentativa e ela vai receber, eu não sei se vocês lembram, que eu tinha falado basicamente que a gente pega todos aqueles quadradinhos e no final junta eles para formar a palavra. Então cada um é uma letra e no final a gente junta tudo e forma uma palavra. Mesmo que não tenha sentido a palavra, no final o que o programa tem que fazer é juntar os quadradinhos. E como eu falei para vocês, cada for representa um quadradinho. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer for mais for. Não, obviamente não, né? Na verdade, não é o for que está representando o quadradinho, e sim a variável que está dentro dele. Que no caso, para cada for é uma variável aqui, no caso C1, C2, C3 e C4. Então o que a gente faz? Coloca C mais C2 mais C3 mais C4. A gente faz isso? Não, justamente porque se a gente pedir para o programa juntar todas essas variáveis aqui, o que vai acontecer é que vai ter uma soma, né? Uma soma de números inteiros, porque cada uma dessas variáveis C, C1, C2, C3 e C4 estão representando um número que vai de 0 até 27, então vai mudando. Então se eu somar isso aqui, vai basicamente somar números e não vai dar o que a gente quer, que é a palavra. Então como que a gente faz isso aqui virar a palavra? Bom, simplesmente agora que esse nosso vetor entra na jogada, porque a gente vai chamar esse nosso vetor, então por exemplo, sharp7, e aí no índice desse nosso vetor, a gente vai colocar essa variável, né, no caso a C1, C2, C3, C4, como índice, como guia do índice do vetor. E isso aqui vai para todos os Cs, todas as variáveis C, aqui ó, a gente coloca aqui, depois coloca aqui também e coloca aqui também, beleza? Eu vou tentar ilustrar o que está acontecendo aí para vocês. Basicamente naqueles quadradinhos que a gente tinha, embaixo deles, de todos eles, tinha o nosso conjunto de caracteres, que no caso era o alfabeto. Então aqui, como vocês podem ver, em todos os quadradinhos tem o nosso char7, beleza? Em todos os quadradinhos tem um char7. E o que essas letras C, C2
C2, C3, C4 estão fazendo é basicamente acessando cada uma das posições do vetor. Então o que basicamente está acontecendo aqui é que a variável que está aqui dentro, ela está percorrendo o nosso vetor char7. Ela vai de 1 em 1, igual eu estava fazendo no desenho. E quando, por exemplo, a variável C4 percorrer todo o nosso vetor aqui, o que vai acontecer é que agora é a vez da variável C3 andar uma posição. Então, no caso, como ela estava começando com 0, aí basicamente o valor dela meio que muda para 1, certo? E aí volta nesse outro loop aqui de novo, e aí a variável C4 vai percorrer todo o caminho de novo, e aí a variável C3 vai mudar para 2. E assim por diante. Quando essa variável C3 chegar a 27, aí finalmente a variável C2 vai mudar para 1. E aí faz esse processo até testar todas as combinações. Deixa eu voltar aqui para o início. E para finalizar, pessoal, a parte da combinação aqui que a gente tinha que fazer já está feita. É basicamente isso aqui. Agora o que eu vou fazer é simplesmente mostrar na tela qual que é a senha que o programa achou. Então, por exemplo, eu vou mostrar na tela aqui com o console.writeLine. Eu vou falar aqui, sua senha é ... E eu vou falar que a senha do cara é a tentativa. Por que a tentativa? Porque como eu falei para vocês, a tentativa ela tá guardando as combinações. Ela não está guardando todas porque não tem como, né? Senão seria uma variável, teria um peso enorme aí no sistema. Mas ela guarda uma por vez, certo? E quando achar a senha, quando ela for igual à senha nossa, aí sim a senha vai parar, o programa para aqui no loop e vai mostrar qual que é a senha que ficou na variável, que é a senha que a gente quer achar. Só que a gente não fez o programa parar ainda, viu? Basicamente, para a gente fazer o programa sair desses loops for aqui, a gente faz o seguinte: eu vou colocar aqui se a tentativa for igual à senha, o que o programa vai fazer? Bom, primeiramente, como é que um loop for, ele para automaticamente? Bom, ele vai parar quando essa condição aqui do meio for falsa, ou seja, o for ele vai parar quando a variável C4 aqui, a C3, a C2 e a variável C forem iguais ou maiores que 27. Então o que eu tenho que fazer é basicamente falar que a variável C, a variável C2, a variável C3 e a variável C4 vai ser igual a 27. Lembra? Eu falei pode ser igual a maior, então a gente coloca aqui que vai ser igual a 27. E fazendo isso aqui, o programa para. Lembrando, ele vai fazer isso só quando a tentativa for igual à senha, e aí sim vai ser quando o programa vai parar. Vamos testar isso aqui para ver se está funcionando. Provavelmente tá, eu espero que sim. Então vamos lá, eu vou digitar uma senha aqui chamada Abner, e lembrando, como eu falei para vocês, aqui são 4 for, então cada for é um quadradinho, se juntar tudo vai ser uma senha de 4 caracteres, então não tem como você digitar uma senha maior que 4 aqui, senão o programa não vai achar, não tem como ele achar mesmo, mas vamos fazer aqui só para testar se a de 4 caracteres está funcionando. Bom, achou a senha. Foi instantâneo praticamente. E olhem só que eu estou exibindo a tentativa, ou seja, ele teve que fazer todas as combinações mesmo. E caso você duvide que isso aí, que está acontecendo as combinações, eu vou pedir para ele mostrar na tela a tentativa. Então a cada vez que ele fizer uma combinação, eu vou pedir para ele mostrar. Então, por exemplo, aqui eu pedi para ele mostrar a tentativa cada vez que ele fizer a combinação. E olhem só, eu vou colocar aqui a mesma senha, sem o R, só o E. E olhem só ele fazendo as combinações. Aí vocês vão falar, beleza, foi rápido, mas não tão rápido quanto a primeira vez que você acabou de testar. Isso porque, se você pedir para o programa mostrar na tela todas as combinações que ele está fazendo em tempo real, o tempo de execução aumenta muito. Obviamente fica mais lento para ele fazer as combinações. Não use isso aqui no seu programa. E aí você vai se perguntar talvez, aqui é uma senha de 4 caracteres, né? 4 for. E se eu quiser fazer mais? Bom, simplesmente você adiciona outro for. Então, basicamente, o que você faria é adicionar um outro for aqui dentro e aí você arranca tudo essas badernas. E aí, o programa, a tentativa, ela sempre fica no último for, certo? E aí você troca esse nome de C4 para C5. E aí, obviamente, aqui você também adiciona mais um quadradinho que é para representar mais um caractere da senha. E aí, aqui você também fala que o C5, que é uma nova variável, está representando mais um caractere, ela também vai ter que parar. Feito isso aqui, se eu rodar o programa, vocês vão ver que agora eu vou conseguir quebrar uma senha de 5 caracteres. Eu vou colocar meu nome aqui e olhem só, praticamente
quase instantâneo também ele conseguiu quebrar a senha. E aí, quanto mais caracteres você quiser adicionar para tentar quebrar uma senha, obviamente o tempo vai aumentar porque vai demorar mais, mas o esqueminha é fazer o que eu fiz aqui. Eu vou voltar e deixar de 4 caracteres porque era o que estava no exemplo e fica mais fácil para vocês entenderem. Então o código é esse aqui, pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido. E é isso. Eu vejo vocês na próxima e fui.